O Ecocenado começa agora e você vai ver nessa edição a tragédia da poluição por mercúrio nos rios da Amazônia. Quantas toneladas e toneladas que não já foi jogado mercúrio no rio? O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, participa da Conferência do Clima das Nações Unidas. E mais, a busca de soluções sustentáveis diante do aumento da população nas cidades. As cidades já abrigam 80% de toda a população do país. Garantir qualidade de vida para essas pessoas, sem comprometer o meio ambiente, é um grande desafio. No quadro Ideias Verdes, o carro voador elétrico como solução de mobilidade. O X2 é o que se chama de veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. O Parlamento da Amazônia reconduz senador Nelsinho Trade à presidência. Os países que detêm território amazônico estão aqui discutindo pautas comuns que venham a fortalecer o meio ambiente. E o bioma Pampa perde 36% de sua cobertura original em 37 anos. O bioma Pampa perdeu mais vegetação nativa proporcionalmente do que a Amazônia. A poluição dos rios da Amazônia pelo mercúrio dos garimpos ilegais é o tema do novo documentário do cineasta Jorge Bodansky. O filme traz um alerta. Se nada for feito, nós poderemos ter em breve, no coração da floresta amazônica, uma tragédia semelhante à que aconteceu nos anos 50, na Baía de Minamata, no Japão. Encontramos com Jorge Bodansky no lobby de entrada do Cine Brasília, palco da 55ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Bodansky foi homenageado este ano pelo conjunto de sua obra e apresentou seu novo documentário, Amazônia, a Nova Minamata. Quantas toneladas e toneladas que não já foi jogado mercúrio no rio? Jorge, para o nosso telespectador, explica um pouco o que é a história do filme. O filme conta o que está acontecendo com o envenenamento das águas dos rios da Amazônia em função do derramamento do mercúrio, que é usado pelos garimpeiros. Esse mercúrio se deposita no fundo do rio e as bactérias transformam ele em metilmercúrio. Esse metilmercúrio é orgânico, os peixes comem esse mercúrio, isso entra na cadeia alimentar, o homem come o peixe, e o mercúrio ele não tem cor, ele não tem cheiro e ele não muda a aparência dos peixes. E os efeitos do mercúrio às vezes podem levar 20, 30 anos, mas são irreversíveis. O pior é o seguinte, que as mulheres grávidas, quando absorvem o peixe com mercúrio, passa esse envenenamento do sangue para o feto. Então a criança já nasce com mercúrio no sangue, né? Então as crianças sofrem mais, os efeitos aparecem mais rápido nas crianças. E como uma coisa que não se vê, o Dr. Eric, que é o nosso personagem principal, que a gente acompanha o trabalho dele, ele que me chamou a atenção para o que tinha acontecido na cidade de Minamata, no Japão. O território Munduruku está em cima de uma grande mina de ouro, mas também em cima de uma grande mina de mercúrio. Mercúrio, ele faz mal à saúde, ele dá intoxicação, ele faz as pessoas nascerem com problemas, ele dá problema no cérebro. Aí a gente está conversando, examinando cada um, é um exame neurológico que a gente chama, e depois colhe o sangue, e nesse sangue a gente vai medir não só como é que está a quantidade de mercúrio, como também se tem anemia, se não tem, se o fígado está bom, se não está. O Dr. Eric foi que chamou a atenção do que tinha acontecido na cidade de Minamata, no Japão, nos anos 50, com o derramamento de mercúrio por uma indústria química. Na época não se tinha conhecimento dos danos do mercúrio. E era uma vila de pescadores, os peixes adquiriram mercúrio, as pessoas comeram os peixes e começaram a surgir coisas terríveis. Uma vez intoxicado com mercúrio, não existe reversão dos sintomas. É uma contaminação que ela evolui durante anos, imperceptível.
o mal de Minamata no Japão, demorou 35 anos para os japoneses reconhecerem que aquele era intoxicação mercurial. Agora você imagina aqui. Essa doença passou a se chamar o mal de Minamata, porque foi lá que se descobriu, né, que é o mercúrio que provocava isso. E o Brasil é signatário da Convenção de Minamata, onde até 2030 os países signatários se comprometem a não usar mais o mercúrio. O problema do mercúrio, ele é uma espécie de uma bomba relógio, né? Porque os sintomas não surgem imediatamente. O que o filme está mostrando é que, no caso lá dessa região dos Mundurucus, pelo menos lá, os sintomas já estão aparecendo. Já estão aparecendo, na realidade, em várias regiões, né? Mas nos Mundurucus é mais evidente. Foi a região mais estudada, onde se tem prova, já que 10, 20 anos atrás já tinha garimpo, já foi estudado isso, então você tem a sequência. Agora, apesar disso, existem grupos grandes desses indígenas, inclusive lá nos Mundurucus, que não querem que isso pare, não é isso? O garimpo ilegal nas terras Munduruku tem o apoio de um pequeno grupo de indígenas que permite o acesso de garimpeiros em troca de uma porcentagem na venda de ouro. Olha a situação aqui em Jacareacanga, os guerreiros, os índios todos armados, em ponto de guerra. São índios que já foram cooptados pelos garimpeiros, né? E que dependem do garimpo, né? Ganham dinheiro com o garimpo, permitindo a entrada dos garimpeiros. E existe hoje uma cisão muito grande entre os próprios indígenas, né? Aqueles que são a favor e que são contra o garimpo. É uma situação muito difícil, muito complicada, porque à medida que os índios vão querer as benesses do branco, celular, carro, eles precisam de dinheiro. Porque hoje o garimpo se utiliza de máquinas grandes, muito caras, né, que eles chamam de PCs, aquelas dragas, que são caríssimas, custam milhões e milhões de reais. Né? E quem financia isso? Esse financiamento vem de fora. Né? E hoje a gente sabe que, principalmente as máfias do contrabando de drogas, né, lavam dinheiro com o garimpo, né, financiam esse garimpo. 134 agentes da Polícia Federal, do IBAMA e da Força Nacional atuam desde ontem nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza para combater o garimpo ilegal. Nesse momento não tem diferença alguma, nesse momento todos nós somos garimpeiros, porque Jacareacanga, a economia do município gira em torno do garimpo, e se o garimpo parar, quem para? A cidade de Jacareacanga e os munícipes vão sentir na pele. São máfias e milicianos que controlam isso. A cidade de Jacareacanga hoje é completamente dominada pelo tráfico, pelos garimpeiros, entende? E que tentam evitar que qualquer coisa, qualquer filmagem que possa trazer uma denúncia, né, saia. Né? São muito perigosos, agressivos. Atacaram um avião a pedradas, quase que derrubam o avião do Dr. Eric, né? E isso assustou muito. Eu estou aqui para entregar os resultados que foram me solicitados. Nós vamos saber agora. Qual equipe, qual trabalho que você está fazendo de saúde? O senhor pode checar agora? Talvez você está mentindo. Não, mentindo não. Se você está mentindo, não vão te cantar a cabeça e tocar fogo no teu avião. O Druco não brinca, não. Voltamos sob pressão, porque o pessoal invadiu a pista e apedrejaram o meu avião, entendeu? Queriam queimar o avião antes disso, sabe? Foi muito tenso, entendeu? De um lado, você desestrutura as formas tradicionais de sobrevivência do índio, seja a caça, os cultivos, e ao mesmo tempo eles vão se tornando dependentes dessa atividade. O garimpo não traz só o mercúrio, né? Ele traz tudo quanto é tipo de doença, prostitui as meninas. É o que tem de pior da nossa civilização, é que entra nas áreas indígenas através dos garimpeiros, né? E aqueles que querem preservar o seu modo de vida, né, eles têm uma dificuldade muito grande de enfrentar os seus próprios companheiros que aderem ao garimpo. Esse rio, alguns anos atrás, ainda era limpo. A água, você poderia ainda enxergar os peixes, o fundo do rio, né? Limpo a água. Quantas toneladas e toneladas que não já foi jogado mercúrio no rio?
Se nós não cuidarmos da Amazônia, quem é que vai cuidar? Agora, esse trabalho do Dr. Eric é fundamental, digamos, para trazer à tona essa questão, né? Com dados científicos. Sim, fundamental. Primeiro porque ele chamou atenção para a comparação com Minamata, né? E depois ele tem os dados, né? Porque ele trabalha há muito tempo nisso, faz exames de sangue, acompanha essas pessoas atingidas, né? Então ele tem o histórico do processo todo. Deixa eu te mostrar aqui. Essa aqui, a linha amarela, é o nível normal de mercúrio, que seria normal. Então, ó, por exemplo, no Rio Cururu, está todo mundo acima, né? Rio Tapajós, o normal é a linha amarela, está todo mundo acima. Teles Pires, o normal é aqui, só tem uma pessoa com nível normal, o resto tudo acima. Hoje é fato, na comunidade Munduruku, a gente tem um número de casos de crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ou com outros distúrbios neurológicos que também são comuns à intoxicação mercurial. Tem um número de crianças com essas alterações muito grande. Na hora que esses dados chegam às populações indígenas, o que acontece? É muito complicado, porque você não pode simplesmente chegar lá e dizer, olha, vocês estão envenenados, vocês não podem comer peixe. Não tem alternativa. Vão comer o que se não o peixe, né? Então é um processo que eles têm que tomar consciência do perigo, mas ao mesmo tempo a gente não tem alternativa para eles por enquanto. Nasceu perfeito. Depois de 4 meses, ele apresentou começou a ficar duro, tremedeira nele, parece que dava choque nele. E aí começou já a apresentar, né, algum defeito na perna, no braço, e começou a amolecer o corpo, já não conseguia mais ter uma mobilidade. Ele tem uma má formação no cérebro, nessa parte daqui do meio para trás. E aí foi aparecer depois dos 4 meses que a gente foi notar. Esse é um tipo de má formação que dá no útero, sabe, mãe? Vários fatores podem dar isso realmente. E a intoxicação por metal pesado, por mercúrio, também pode ser um agravante. É importante para o nosso telespectador entender a dimensão desse problema. Quer dizer, ele não se restringe lá às comunidades onde existe o garimpo, né? Em função do consumo do peixe. Uma vez que a água carrega o mercúrio, todo o rio está contaminado. A partir dessa realidade que o filme levanta, que você mostra, quer dizer, se você fosse dizer o que precisa ser feito para reverter essa situação? O meu entender é uma questão primeiramente política, porque o mercúrio não vem só nos rios do Brasil, ele está na bacia amazônica como um todo. Então não adianta só trabalhar a questão dentro do Brasil, ela tem que ser trabalhada de uma forma pan-amazônica. São medidas sociais, medidas ambientais, medidas econômicas e principalmente políticas. – 54% da população do planeta vive hoje nas cidades, um percentual que deve chegar aos 66% até 2050. No Brasil, as cidades já abrigam 80% de toda a população do país. E novos moradores continuam a chegar todos os dias nas cidades brasileiras. Garantir qualidade de vida para essas pessoas, sem comprometer o meio ambiente, é um grande desafio. É preciso aproveitar a infraestrutura de água, esgoto e transportes já existente, levando em conta as novas demandas, buscando reduzir os impactos ambientais e implementando soluções sustentáveis no ambiente urbano das nossas cidades. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, participou da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP27, que aconteceu no início de novembro, no Egito. Em entrevista a um podcast, o presidente do Senado expressou expectativa de que o novo governo enfrente temas sensíveis para uma boa gestão do meio ambiente e que, nesse sentido, poderá contar com o apoio do Legislativo. A partir do momento
que nós combatemos de forma eficiente o desmatamento ilegal na Amazônia. Nós vamos ter ratificado o acordo União Europeia-Mercosul, nós vamos ter as compensações financeiras devidas, que já foram acordadas na ordem de 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento. Nós teremos investimento no Fundo Amazônia, pela Noruega, pela Alemanha, que faziam no passado e deixaram de fazer. E, evidentemente, organizações, empresas, corporações internacionais que vão querer investir no Brasil a partir do momento que o país consiga conciliar equilíbrio fiscal com consciência ambiental. O programa Eco Senado, ele faz aquilo que o beija-flor da parábola faz. Ele busca uma gotinha de água no oceano e ajuda a apagar o incêndio. Como nós vivemos muitos incêndios em vários aspectos na vida brasileira, a gente tem que cumprimentar quem está fazendo esse esforço de beija-flor. Uma das grandes lições aprendidas nos últimos anos é o enorme valor da imprensa, né? Do setor de comunicação, para dialogar com a sociedade, para chamar a atenção de temas que são cruciais. E eu acho que nesse sentido, né, um programa, né, como esse no Senado, o Eco Senado, ele representa realmente um espaço fundamental de cidadania. Boa parte do plástico que polui os oceanos acaba se acumulando em áreas onde existem correntes circulantes. Uma dessas manchas fica no Pacífico, entre a Califórnia e o Havaí. São 100 mil toneladas de detritos plásticos. Ali, a Ocean Cleanup usa desde 2021 navios e gigantescas redes para capturar e remover o lixo plástico. Serão 10 fases e a terceira, ainda maior, já está em andamento. Mas, para concluir essa faxina, é preciso também fechar a fonte da poluição. A maior parte do plástico chegado ao mar pelos rios é jogado por nós. Xpeng Aerot, um carro voador construído pelos chineses, fez seu primeiro voo público em Dubai, nos Emirados Árabes. O X2 é o que se chama de veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, mas se parece muito com um drone gigante. São 8 hélices movidas por 4 baterias independentes. A aeronave atinge 130 km por hora e tem 35 minutos de autonomia, segundo a fabricante. O voo em Dubai não foi tripulado, mas o X2 tem capacidade para 2 passageiros. Em reunião realizada no mês passado na cidade de Bogotá, na Colômbia, o senador Nelsinho Trade foi reconduzido à presidência do Parlamento da Amazônia, o Parlamais. Veja na reportagem de Isabela Dutra. A organização envolve 8 países que têm território na Amazônia e estava desativada há 10 anos. O senador Nelsinho Trade, representante do Senado, foi reconduzido à presidência do Parlamais por 2 anos. Olá, amigos. Estamos aqui em Bogotá, na Colômbia, unidos em torno do Parlamento Amazônico. Sob a nossa presidência, os países que detêm território amazônico estão aqui discutindo pautas comuns que venham a fortalecer o meio ambiente. O programa Eco Senado ele construiu um espaço, que é um espaço de debate plural, aberto, e que traz temas importantes para a sociedade brasileira para serem discutidas na Casa Legislativa, né? Então, a gente espera que ele tenha muita vida longa e que ele, inclusive, se espraie para as outras áreas, né? Podemos ter algo parecido também na Câmara, podemos ter algo parecido na TV Justiça. Muito obrigado por essa oportunidade de colocar pontos de vista na TV Senado, no programa Eco Senado, a oportunidade de um cientista colocar o papel que a ciência possa ter e deve ter para que nós busquemos trajetórias de sustentabilidade para o nosso país. Nos últimos 37 anos, o bioma Pampa perdeu 36% de suas formações campestres originais, uma área equivalente a 70 vezes o tamanho do município de Porto Alegre. O professor Henish Hazenak, coordenador do MEP Biomas Pampa, nos explicou as razões dessa perda e o que deve ser feito para frear a destruição acelerada do bioma. Professor Henish, de acordo com o relatório divulgado este ano pelo MEP Biomas,
O bioma Pampa, que é um bioma pouco conhecido dos brasileiros, até porque ocupa apenas 2,5% do território nacional, bem ao sul, né, na região sul do país, mas ele vem sofrendo, de acordo com o relatório, bastante com o desflorestamento, né? O senhor podia explicar para a gente um pouco o que está acontecendo com o Pampa e falar um pouco desse bioma para o nosso telespectador? O bioma Pampa, ele é um bioma campestre, onde dominam, portanto, os campos naturais e existem, evidentemente, também manchas de floresta ou florestas na forma de matas em galeria. Esse bioma, ele é uma fração do bioma Pampa sul-americano dos campos do Rio da Prata. E nós estamos, portanto, nessa parte mais setentrional desse bioma, e nessa região toda, que abrange cerca de 750 mil quilômetros quadrados, nós temos 1/4 no território brasileiro, no caso, no estado do Rio Grande do Sul. Ele é composto de diferentes fisionomias campestres, não é um campo uniforme, não é homogêneo, mas ele tem uma riqueza muito grande de espécies. Se nós pensarmos que o campo ele é adequado à pecuária, ele oferece uma dieta muito rica aos animais que pastejam nesses campos. Quer dizer, essa é uma diferença básica da pecuária que é praticada, por exemplo, na Amazônia, não é? Onde é preciso retirar a formação florestal original e plantar pasto. Isso aí não é a situação do bioma Pampa. Perfeito. É evidente que existe uma tecnologia de manejo desse campo e ela, felizmente, já está dominada há cerca de 40 anos. O manejo adequado dessa vegetação campestre garante a manutenção de grande parte das espécies nativas e garante um uso econômico. Esse desmatamento verificado no bioma Pampa, dentro do total do desmatamento brasileiro, acaba sendo muito pequeno, né? Devido à própria dimensão do bioma, né? Além de pequeno, ele tem uma proporção muito exígua de unidades de conservação. Menos de 3% de unidades de conservação de qualquer natureza, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. De proteção integral nós temos menos de 1%. Portanto, o campo vai se manter se os produtores mantiverem uma parcela de suas propriedades ou sem uso ou com um uso no campo nativo. Agora, professor, o que o relatório do Mapiomas está nos mostrando é que nos últimos 35 anos houve uma perda de cerca de 30% dessa cobertura vegetal original do Pampa, essa que é a característica do bioma. E isso se dá em grande parte em função de outras atividades econômicas que estão acontecendo aí, além da pecuária, não é isso, professor? Nós temos essa diminuição das áreas naturais campestres, predominantemente em função de cultivos anuais de verão e da silvicultura. Dos cultivos anuais de verão, domina a soja, como em qualquer lugar do país, né? Nada errado com cultivar soja. A questão toda é que para qualquer cultura, existem áreas mais e menos aptas. Nós estamos removendo uma área com alta biodiversidade para substituir por uma área pobre em biodiversidade. Aquelas áreas que vão ter um rendimento marginal para a soja teriam um uso mais nobre, digamos assim, porque sustentável, com atividades como pecuária, fruticultura. Então, elas abrangem áreas reduzidas, mas o campo pode estar lá debaixo das nogueiras, debaixo das oliveiras, convivendo com os parreirais. A gente não pode pensar que nós vamos eternamente viver esse binômio soja, silvicultura ou outras commodities. Professor, quando o senhor fala da silvicultura, basicamente o senhor está se referindo aos eucaliptos, à plantação de eucaliptos. Silvicultura com fins de uso para celulose. Nesses últimos 35 anos,
houve uma inversão, não é? Você tinha até 1985 mais áreas de vegetação nativa do que áreas antropizadas, né? Era mais de 60% do Pampa brasileiro era ocupado por vegetação nativa. E hoje o que nós temos é que as áreas de vegetação nativa estão reduzidas a 43%. O restante, então, são áreas antropizadas, né? Áreas com algum tipo de exploração humana. Os campos também são usados, mas como a gente comentou, eles são usados usando a vegetação original. Esse uso agropecuário sobre o Pampa, ele tem se acelerado nos últimos anos, né? A partir de 2010, basicamente, é que a gente vê que a velocidade com que se avança sobre as áreas campestres do Pampa é bem mais rápida do que ela era antes. Esse uso pecuário sobre campo nativo é uma atividade agropecuária carbono neutra. Por mais que a gente conserve 50% ou mais da Amazônia, isso não substitui esse tipo de ambiente essa paisagem campestre, esses ecossistemas que estão presentes aqui nessa região subtropical do país. Para nós, habitantes aqui do sul do país, o bioma Pampa é a nossa floresta amazônica. Se nós perdermos esse terço desses 2,5% que ainda restam, nós não vamos ter mais esse bioma. Os campos são mais antigos do que as florestas aqui no sul. A remoção desse campo causa um pesar tão grande ou maior do que o das florestas, porque é mais difícil eu recompor um ambiente tão complexo e antigo se comparado com formações vegetacionais mais recentes, né? Essa perda do bioma Pampa, verificada nos últimos 35 anos, se ela não for revertida, muito provavelmente em mais 35, 40, 50 anos, o bioma provavelmente será extinto. O bioma Pampa perdeu mais vegetação nativa proporcionalmente do que a Amazônia. Se todo mundo está alarmado com o que está acontecendo na Amazônia, é só fazer o espelho disso na proporção, né? E a gente não está vendo. Tem gente aqui que está pensando na Amazônia e não percebe que aqui a gente está pior, inclusive. A temporada 2022 do Ecosenado acaba aqui. Hora de desejarmos para você que acompanha o nosso programa um ótimo ano novo. Tchau!